galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas preciosas sobre como você pode acertar mais questões humanas na prova do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que meus vídeos chegam a mais pessoas desesperadas com o Enem, que é daqui a quase um mês. E também você se ajuda, porque sempre que sair um vídeo novo desse, você tem notificação caso ative o sininho. Bom, eu comecei a pensar em gravar esse vídeo porque, logicamente, a gente está a pouco mais de um mês do Enem impresso e um pouquinho mais também de um mês, menos de 2 meses, do Enem digital. Pensando nisso um pouco, lá no meu Instagram, que é o @Rasfael, vai aparecer aqui embaixo, eu tenho discutido bastante técnicas de realização de questões e tenho também oferecido alguns aulões. Pensando nisso e também somando com o fato de que há muito tempo eu não gravo um vídeo aqui para o canal sobre o Enem, chegou a hora de eu voltar com as dicas para você acertar mais questões de humanas. A primeira dessas dicas é que você faça um cronograma de reta final para o Enem. Esse último mês, ele é o mês da revisão, o que significa dizer que você já tem que ter encerrado os seus estudos. E o que significa dizer também que é o momento de você aprender a fazer questões do Enem. Portanto, os seus estudos nesse último mês têm que ser absolutamente e completamente voltados para a resolução de questões. E para isso, aprender a resolver as questões do Enem é fundamental. Digo isso porque muitos dos alunos não têm ideia de como se resolve esse tipo de questão. Se você está na dúvida sobre como resolver esse tipo de questão, o meu Instagram, o @Rasfael, é para você, na medida em que eu tenho ensinado em dicas, posts, stories e GTVs como a gente resolve diferentes tipos de questão. Então, basicamente, esse último mês agora é para você se concentrar nem só nas ciências humanas, mas em naturezas, em linguagens, em matemática, em como você resolve as questões específicas de cada área. Caso você esteja curioso com isso, clica também aqui em cima no card, eu tenho um vídeo sobre como acertar todas as questões de humanos do Enem, em que eu introduzo o método 3 em 1, que é basicamente um método para você acertar boa parte das questões humanas do Enem. A minha segunda dica é que você se capacite nos diferentes tipos de fonte que o Enem vai mobilizar. Você tem dimensão de quantos tipos de texto são base da questão do Enem? A gente pode ter matérias de jornal, charges, obras de arte, fotos, documentos históricos, textos, trechos de livro de filosofia, sociologia, história, geografia, gráficos. Então a gente tem uma infinidade de possibilidades e de habilidades que você vai precisar ter para além de saber o conteúdo para você conseguir ir bem no Enem. E aí o que eu falo para você? Não apenas é importante você realizar muitas e muitas questões e muitos simulados nessa reta final, mas o mais importante é você ter certeza se você sabe como ler cada um desses textos. Ou seja, se você sabe o que é necessário para interpretar uma imagem no Enem, seja ela uma foto ou uma obra de arte, você sabe ler um gráfico que vai ser utilizado na prova de geografia ou de história do Enem, e se você está com a sua capacidade de leitura afiadíssima. Para isso, eu recomendo que vocês não apenas mantenham aquele estudo voltado no conteúdo desse último mês, mas que vocês procurem notícias de jornal, para que vocês procurem sites de notícias e comecem a treinar, a observar o seu olhar para gráficos, para fotos, para imagens. Isso vai fazer com que você se sinta muito mais preparado quando chegar a hora da prova. E por último, e não menos importante, pesquise quais são os temas mais recorrentes nas provas de história, sociologia, geografia e filosofia e faça questões desses temas para que você tenha um domínio dos temas. E eu falo isso nessa dica final porque é muito mais importante no Enem que você seja capaz de interpretar os textos históricos, sociológicos, filosóficos, ou geográficos, ou mapas, ou gráficos, ou o que seja,
do que propriamente tem um domínio profundo do conteúdo. Então, se você está tendo que escolher entre ter um domínio profundo do conteúdo e saber interpretar e fazer questões do Enem, a sua escolha é muito clara. Escolha saber fazer as questões do Enem. E é por isso que, mais uma vez, eu te recomendo seguir o meu Instagram. Lá eu tenho realizado aulões em que eu ensino a realizar questões de humanas do Enem, a partir do método do vídeo que eu citei aqui, o método 3 em 1. Esses aulões, eles normalmente têm um preço popular e eu ainda assim ofereço bolsas sociais de isenção para quem quiser se matricular no aulão. Então não perde tempo e me acompanha também pelo Instagram, que você vai chegar preparado em janeiro para fazer a prova de humanas do Enem. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Caso vocês gostem, peço que vocês deixem seu like aí e que vocês compartilhem esse vídeo com os coleguinhas. Um beijão para vocês e um abraço para quem é de abraço e até a próxima.